aprender? E a aula de hoje é de língua portuguesa. Bom, vamos nos organizar para o dia. Primeiro, vocês vão receber uma orientação, um conhecimento vão ganhar. Na sequência, vou propor algumas atividades no caderno. E depois, vocês têm uma sugestão de atividade, ok? Vamos lá então, turminha. Bom, baseado em que eu vou dar essa orientação de hoje? Eu vou transmitir esse conhecimento. Bom, nosso livro, lá na página 193, vai falar pra gente sobre verbos no imperativo. Professora, o que é isso? Bom, turminha, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai falar, ele coloca aqui, ó, língua, usos em reflexão. Uso dos verbos no imperativo. É o modo como o verbo é colocado numa frase, tá? É o modo imperativo. Bom, não é difícil, mas também não é tão simples assim. É necessário entender o que é o verbo no modo imperativo. E para isso, então, eu vou relembrar um pouquinho com vocês o conceito de verbo, ok? E as suas aplicações. Presta atenção. Vamos lá. Olha, verbos. O que são verbos? Os verbos são as palavras que indicam ações em uma frase, ok? Quando escrevemos uma frase, aquela que indica ação é um verbo, ou aquelas. Ações, professoras, mas o que é isso mesmo? O que podem ser ações? Ações podem ser, por exemplo, as ações que nós temos no dia a dia. Temos a ação, por exemplo, de escovar os dentes, de comer, de tomar banho, de acordar, de estudar. Isso tudo é ação. Bom, mas só isso é ação? Essas do dia a dia? Não. Bom, vou dar aqui um exemplo. Existem muitas outras ações, ok? Quais mais ações são essas? Olha, deixa eu apontar aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente localizar. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, olha, cozinhar, eu posso cozinhar. Andar a cavalo, outra ação. Ler um livro, outra ação. Amarrar o cadarço, também é uma ação. Olha aqui, ó, assoprar as velas, também é uma ação. Brincar, também é uma ação. Olha aqui, abraçar, outra ação. Limpar, olha aqui, a menina está ajudando a mamãe na limpeza da casa. Limpar é uma ação. Tocar um instrumento, no caso aqui o violão, é uma ação. Vocês perceberam? Então, turminha, essa ação, ela recebe o nome de verbo. Isso, na língua portuguesa, ações quer dizer verbo, nós chamamos de verbos. E alguns desses verbos, eles indicam pedidos. Como assim, professora? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por gentileza, deixe sua mesa em ordem. Me empresta um lápis? Abra a porta, por favor. Apague a luz, por favor. Vocês notaram que aqui algumas dessas palavras, elas estão fazendo um pedido, como por exemplo, aqui, deixa eu marcar para vocês, o deixe. Por gentileza, deixe sua mesa em ordem. Está pedindo para eu deixar a mesa em ordem. Me empresta um lápis. Olha aqui a ação de emprestar. Então, estou pedindo o lápis emprestado. Abra a porta, por favor. Olha lá, abra, tá? Estou dando a ação de abrir. Apague a luz, por favor. Apague. Esse aqui é o verbo da frase. Turminha, vocês perceberam que muitas das frases que tem o verbo que indica um pedido, ele vem acompanhado dessas palavras de gentileza, como por favor, obrigado, por gentileza, ok? É muito comum a gente encontrar isso, tá? Em frases com os verbos que indicam pedido, certo? Bom, já tem outros verbos que eles indicam ordem. Sim, uma ordem. Quando eu estou dando uma ordem. Vamos ver alguns exemplos. Faça sua lição. Arrume seu quarto agora. Guarde os seus brinquedos. Desça já daí. Vocês notaram que esses verbos aqui, eles estão indicando a ordem. Faça.
Deixa eu marcar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, faça. Faça a sua lição. Arrume. Arrume seu quarto agora. Guarde, do verbo guardar. Guarde os seus brinquedos. Desça. Desça já daí, do verbo descer. Vocês notaram que quase todas essas frases, todas essas daqui e todas essas frases com verbos que indicam ordem, eu tenho a exclamação. Por que o ponto de exclamação? Porque são frases que geralmente, quando nós a falamos, nós temos uma entonação um pouco mais firme. Faça a sua lição. Eu estou dando uma ordem. Eu não falo assim, faça a sua lição. Não, quando eu quero dar uma ordem, eu falo de forma mais firme. Por isso, então, eu uso o ponto de exclamação, ok? Para representar na escrita que minha frase indica firmeza das minhas palavras, ok? Bom, então nós sabemos que ele pode indicar pedido, indicar ordem e também temos alguns verbos que indicam instrução ou orientação. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Amasse bem antes de assar. Pinte os adjetivos nas frases. Circule os verbos na parlenda. Corte em fatias para fritar. Bom, aqui eu tenho orientações, sim. Bom, esse tipo de frase é muito comum ser usada por quem dá algum tipo de orientação, como por exemplo os professores. Olha aqui, olha. Pinte os adjetivos nas frases. Nós encontramos verbos que indicam instruções sempre nos enunciados das atividades. É muito comum. Olha aqui outra forma também. Amasse bem antes de assar. Vocês conseguem perceber que essa frase, ela cabe muito bem numa receita? Sim, porque ela é o quê? Uma instrução de como fazer determinado alimento. Muito bem. Olha lá, circule os verbos na parlenda. Olha, outra instrução relacionada, por exemplo, a um enunciado de uma atividade. E corte, do verbo cortar, em fatias para fritar. Também lembra muito uma receita. Certo, turminha? Bom, então essa é a forma também como o verbo pode aparecer para a gente, indicando uma instrução. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor, turminha. Nós já sabemos que os verbos indicam ações. Nós temos alguns tipos de ações. Então, eu posso afirmar para você que os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou instrução são chamados de imperativos. Isso mesmo, imperativos. Então, quando você vê um verbo e ele está te indicando um pedido, como nos exemplos ordem ou instrução, então você está de frente com o verbo no seu modo imperativo. Certo, turminha? E é baseado nessas informações, nesse conhecimento que você acabou de receber, que você vai para o seu caderno. Você vai iniciar colocando o cabeçalho com a data de hoje, que é 22 de setembro. Na sequência, você vai ter uma lista de palavras, que não são palavras qualquer, são verbos e eles estão no modo imperativo. E eu vou pedir para vocês fazerem frases com esses verbos, ok? Sim, vamos lembrar, frases, tá? Olha só, não é uma frase só não, é uma frase para cada verbo. Lembrando que ela pode estar na forma interrogativa, pode ser uma frase interrogativa, pode ser exclamativa ou afirmativa, ok? Cada verbo, uma frase. E eu vou ler para vocês. Arrume, faça, tire, traga, preencha. Mais 5, fale, compre, devolva. Organize, retire. Bom, turminha, feito isso, vocês concluíram as atividades do dia de hoje. Não se esqueçam de enviar uma foto para mim assim que acabar, ok? E vou deixar ainda uma sugestão. Essa sugestão, se vocês quiserem fazer, ela deve ser feita no caderno, ok? É uma sugestão também envolvendo frases, porém eu já estou dando a frase pronta aqui, turminha. Olha, eu coloquei aqui a Mônica é muito boa em dar ordens, né, gente? Acho que ela usa muito o verbo no imperativo. Olha aqui, eu tenho esse exemplo aqui primeiro, turminha. Olha, eu tenho aqui a frase,
Tá vendo? E aí, a instrução aqui em cima, olha aqui o verbo no imperativo. Reescreva. Reescreva as frases usando o imperativo. Então, vamos lá. A frase é, sairei mais cedo hoje. Então, eu vou trocar o sairei por saia. Saia mais cedo hoje. Olha lá a letra A. Terminarei a pintura logo. Então, eu não vou usar mais esse verbo aqui. Eu vou usar termine. Termine a pintura logo. Lembre que você está querendo escrever frases que indicam o quê? Um pedido, uma ordem, uma orientação. E pensando nisso, vocês conseguem. Professora, eu quero fazer essa atividade. Eu tenho que escrever a frase do jeito que ela está aí e depois lá no meu caderno escrever no imperativo? Não, não há necessidade. Pode escrever apenas no modo imperativo. Você vai escrever lá, atividade 1, reescreva as frases usando o imperativo. A, aí você coloca, termine a pintura logo. B, faça uma propaganda interessante, ok? Não há necessidade de copiar da forma que eu estou apresentando, certinho? Muito bem, turminha! Por hoje é só. Muito obrigada por estar comigo em mais uma aula. Precisando da tia Priscila, lembre, é só chamar. Terminou? Já tá livre para brincar. Até amanhã. Tchau!